TV Câmara, Campinas. Olá, boa tarde. Você acompanha agora ao vivo a primeira parte da reunião ordinária de hoje, que vai ter a apresentação dos trabalhos da Faculdade de Educação Teológica das Assembleias de Deus. Você fica agora com o vereador professor Alberto, que foi quem teve a iniciativa desta apresentação. Vamos lá. Eu quero cumprimentar o Gunnar de Andrade, Gunnar Berg, que é o coordenador acadêmico da FAITAD, e com muita alegria eu quero aqui dizer a importância dessa instituição de ensino para a nossa comunidade protestante e evangélica. Então, trata-se de uma faculdade que tem a sua sede aqui na nossa região, mas está presente em todo o país, porque leva o ensino teológico com qualidade para todos os estados e até mesmo para fora do país. E nessa oportunidade, nessa primeira parte, nós temos, então, a honra de recepcionar, de receber o coordenador acadêmico, que estará, então, ministrando uma palestra ou um conteúdo sobre a vivência acadêmica da FAITAD. E eu já passo, então, a palavra para o Gunnar Berg, e ele estará compartilhando com vocês sobre a FAITAD, que é a Faculdade Teológica das Assembleias de Deus. Eu quero aqui fazer menção da presença do pastor Elias Azevedo, nos honra muito a presença do pastor Elias, e também do César, que também trabalha na parte de mídia, parte administrativa da FAITAD. Então, vocês são muito bem-vindos. Vamos ouvir, então, o Gunnar Berg de Andrade, coordenador acadêmico da FAITAD. Muito boa tarde a todos que nos acompanham pela TV Câmara. Para nós aqui da FAITAD é uma oportunidade bastante especial hoje poder vir aqui nesta Casa do Povo, a convite do vereador, professor Alberto Fonseca, para podermos falar a respeito da Faculdade de Educação Teológica das Assembleias de Deus. A FAITAD tem conseguido, e reputamos isso, primeiramente ao nosso Deus, mas também pela boa amizade que temos podido travar com os poderes em Campinas, com os vereadores, com o povo da cidade de Campinas. Então, temos podido construir uma boa história com esta cidade, não apenas recentemente, mas já há bastante tempo, porque a FAITAD e a EETAD, que é a escola da nossa faculdade, estão sediadas aqui já há quase 4 décadas, e não faz muito tempo esta mesma casa ofereceu um voto de aplauso à FAITAD pelos trabalhos que ela vem realizando junto à comunidade em Campinas, e especialmente a comunidade cristã protestante em Campinas. Então, nessa oportunidade, nós vamos, mediante o convite que nos foi feito pelo vereador, professor Alberto, discorrer a respeito das nossas atividades, daquilo que temos promovido para benefício de todos aqueles que se servem dos serviços que a FAITAD presta. Para começar, nós queremos exibir um pequeno vídeo de 2 minutos, 2 minutos e meio, onde uma parte da história da FAITAD é ilustrada a partir da nossa vocação para o ensino teológico. E a parte final desse vídeo oferece algumas imagens, um rápido vislumbre daquilo que temos a falar nessa ocasião sobre a nossa faculdade. Então, vamos assistir a essa projeção.
seguem-se aí imagens dos escritórios da Faetade, a partir de onde nós gerenciamos os nossos mais de 1.500 alunos em todo o país. Para estes alunos, nós sediamos aqui em Campinas eventos como os fóruns teológicos, cujas imagens vocês podem acompanhar agora, e alguns grupos reúnem-se ali então para cultos e também para palestras, aulas, ensinos que são ministrados presencialmente. Durante essas ocasiões nós trazemos pastores e professores de todas as regiões do Brasil, de modo então que a cidade de Campinas tem sediado eventos teológicos de projeção nacional por iniciativa da Faetade. Também realizamos as Semanas de Imersão Teológica, que são cursos intensivos em regime de internato, onde os nossos alunos permanecem conosco durante toda uma semana e ali eles estudam as disciplinas de seu currículo. Nossos escritórios hoje estão capacitados para o gerenciamento dos nossos alunos, para receber alunos presenciais e, mais recentemente, também para a promoção educacional à distância via internet, no que a Faetade tem feito um grande investimento em tecnologia de educação à distância. Então, nessa ocasião, nós queremos falar um pouquinho a respeito da nossa história e, conforme esse vídeo demonstrou nas suas primeiras imagens, tudo começa por uma visão e nós atribuímos esta visão ao reverendo missionário Bernard Johnson. Pastor Bernard Johnson, que de nascimento é norte-americano, dedicou a sua vida ao evangelismo e missões em nosso país. E nós temos aqui uma projeção com imagens e fotos, e aí está a foto do pastor Bernard Johnson. Ele então dedicou boa parte de sua vida ao ensino teológico e também à obra missionária em nosso Brasil. Muito embora o trabalho missionário que o pastor Bernard Johnson desenvolveu tenha se concentrado no sul de Minas Gerais, a sua iniciativa de maior vulto está aqui na cidade de Campinas, onde a partir do ano de 1979, o pastor Bernardo deu início à EETAD, a Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus. Naquela ocasião, quando a escola foi fundada, o Brasil estava iniciando uma discussão em âmbito das nossas igrejas evangélicas pentecostais sobre a necessidade ou não, a justificativa ou não, de os membros das igrejas estudarem a Bíblia de forma sistemática. Naquela ocasião, muitos pastores tinham algum receio de que a teologia pudesse, veja só, trazer algum tipo de dano intelectual à igreja. Era uma visão que se tinha na época. Mas, pela iniciativa do pastor Bernard Johnson e de outros grandes missionários, as Assembleias de Deus deram início a alguns trabalhos educacionais teológicos. Mas o interessante é que esses trabalhos teológicos tiveram um impacto social muito forte. Por quê? Porque ninguém consegue estudar caso não tenha sua leitura, não consiga fazer uso dos livros, não consiga ler a Bíblia, enfim, não tenha formação educacional formal, regular. Então, os cursos teológicos iniciados principalmente pela EETAD, pela Escola de Educação Teológica, acabaram levando muitos crentes evangélicos de confissão pentecostal aos bancos escolares, para que eles pudessem concluir os estudos do ainda primeiro grau, depois do segundo grau, e assim, à medida em que eles iam avançando nos estudos seculares, também tinham condições de avançar nos estudos teológicos, bíblicos. Por isso, então, nós temos por certo que a educação teológica tem um impacto não somente na saúde da igreja, mas no desenvolvimento da sociedade, porque para estudar é preciso preparar-se plenamente para isso. E a Faetade, que veio a ser fundada algum tempo depois da ETAD, aí já no ano de 1988, a Faetade veio oferecer a parte final dos estudos teológicos para os pastores, para os missionários, mas também para os membros das igrejas que não têm
cargos eclesiásticos, mas tem funções, são aqueles a que nós chamamos carinhosamente de os leigos em nossa igreja, mas não são leigos porque não são instruídos, são leigos porque não têm algum tipo de cargo, mas têm função a desempenhar na igreja. Isso fez da Faetade, principalmente dela, porque é dela que estamos falando agora, a Faetade uma referência no ensino teológico superior, de ordem superior, de confissão pentecostal. Então, nós temos hoje em nosso país, pela Faetade, mais de 1.500 alunos estudando não apenas o curso de bacharelado, mas também mestrado em teologia e outros cursos que a Faetade tem disponibilizado ao longo da sua história. Antes de falar dos nossos cursos, eu gostaria de mostrar algumas imagens sobre as nossas instalações que estão sediadas aqui na cidade de Campinas. Há 3 imagens aí e eu vou comentá-las brevemente. Aquela que mostra uma foto aérea do campus, esta aí é a nossa sede nacional, que fica às margens da rodovia Campinas-Mojimirim, no quilômetro 119, nas imediações do Jardim Miriam. Então, ali está a sede nacional da Faetade e também da escola, da ETAD. A partir desta sede, nós gerenciamos na Faetade mais de 1.500 alunos e na ETAD nós gerenciamos 15.000 alunos espalhados por todo o território nacional. E a gestão de todos esses alunos é feita a partir daqui da cidade de Campinas. Nessa foto aérea, é possível que todos possamos ver os prédios onde estão instalados as salas de aulas, o ginásio poliesportivo, a academia de ginástica para os alunos que vêm para os cursos internos, uma grande biblioteca teológica, que não é exagero de nossa parte dizer, é uma das mais especializadas hoje, seguramente no nosso país. Também dormitórios para acomodação de 200 alunos em regime de internato ou para os cursos presenciais de curta duração que a Faetade e a ETAD promovem. Além disso, embora, claro, não seja possível divisar aí nessa foto em detalhes, nós temos aí apartamentos funcionais para os professores que vêm ministrar os nossos cursos. Então, há 6 apartamentos na Vila dos Professores. Eu fiz questão de colocar aí também uma foto noturna do nosso campus, é esta foto um pouco mais escurecida, mais amarelada, que está aí à direita do vídeo. E por que isso? Porque as nossas atividades escolares lá não acontecem apenas durante o dia, mas também à noite. Então, os nossos alunos, quando estão conosco ali para os estudos, têm atividades e estudos direcionados também no período noturno. E é um lugar muito bonito, muito aprazível. Quem visita as instalações da Faetade sente-se muito à vontade, porque o lugar é muito bonito mesmo. A terceira foto que aí está merece um comentário agora, mas ela será um pouco mais ampliada nas explicações mais adiante. Tem a ver com os investimentos recentes da Faetade para a educação à distância através da internet. Hoje, então, a Faetade tem um estúdio a partir do qual são feitas gravações e também transmissões ao vivo de conteúdos teológicos para todo o Brasil. Então, a cidade de Campinas, em razão disso, está inserida no circuito teológico nacional. São atividades de interesse para milhares, eu diria, quem sabe, milhões de evangélicos em nosso país, tudo isso feito a partir da nossa cidade, a cidade de Campinas. Relembrando historicamente um pouco o desenvolvimento da Faetade, tudo quando começou no ano de 1988, começou através de um curso de licenciatura parcial em teologia. Era um curso que era oferecido para os irmãos, para os crentes, os membros das igrejas, pastores ou não, líderes eclesiásticos ou não, porque nesse sentido a Faetade não faz nenhuma forma de distinção, atendemos a todos os interessados nos cursos teológicos. Então, a partir de 1988, nós começamos com o curso de licenciatura parcial. É um curso que agora já foi descontinuado,
descontinuado, mas eu trouxe pelo menos uma imagem dos primeiros livros que eram oferecidos a partir deste curso. Era um curso composto por 12 disciplinas, e essas disciplinas, então, chegaram a ser cursadas no momento áureo desse curso de licenciatura parcial por mais de 2.500 alunos em todo o Brasil. É sempre bom salientar isto, que as atividades da FAETAD, iniciadas e mantidas sempre a partir do nosso município, aqui da cidade de Campinas, atingem a todo o Brasil e também no exterior. Depois, esse curso de licenciatura parcial foi descontinuado e ele deu lugar àquele que hoje é o principal curso da Faculdade de Educação Teológica das Assembleias de Deus. Então, conforme mostra a próxima imagem, em 2004, nós tivemos uma expansão curricular. Naquele ano, o curso de licenciatura, que dava aos alunos acesso a 12 disciplinas, cedeu lugar ao curso de bacharelado, que na sua forma inicial oferecia aos nossos alunos 22 matérias. E é bastante interessante aí salientar algo. Essas 22 disciplinas inicialmente estavam sendo desenvolvidas em um convênio editorial acadêmico com a Global University, que é a nossa correspondente lá nos Estados Unidos. Nós somos aqui a Faculdade de Educação Teológica das Assembleias de Deus brasileiras, mas a Global é a Faculdade Teológica das Assembleias de Deus norte-americanas. Então, o projeto original previa que nós utilizássemos material vindo dos Estados Unidos, o que de fato aconteceu até determinado momento, porque a partir do ano de 2007, a FAETAD entendeu que precisava disponibilizar aos seus alunos conteúdo produzido especificamente por brasileiros, para brasileiros. E assim, então, nós demos início à produção de manuais teológicos autodidáticos produzidos por autores brasileiros. O primeiro deles foi o manual chamado Literatura da Igreja Cristã. E nos alegra muito poder dizer que o vereador, professor Alberto, ajudou-nos como coautor desse material, sendo autor da unidade que trata sobre a literatura cristã no período medieval. Juntamente com o professor Alberto, também participaram o pastor Claudio Honor de Andrade, o pastor Isael Araújo, ambos do Rio de Janeiro, e também eu, e assim nós produzimos o primeiro manual teológico nacional da FAETAD. E esse manual abriu as portas para que a FAETAD desenvolvesse, então, material nacional, autóctone, para que os nossos alunos em todo o Brasil pudessem estudar conteúdo teológico produzido por brasileiros, para brasileiros. E isto sempre a partir daqui, da cidade de Campinas. Então, foi um ano bastante especial, o ano de 2004, para a nossa faculdade. Mas o tempo foi passando e os alunos que estavam integrando o nosso curso de bacharelado foram concluindo o seu curso, e isso naturalmente criou uma demanda. Então, hoje, no ano de 2016, nós estamos operando na FAETAD um curso iniciado em 2015, que é a primeira turma de mestrado da nossa faculdade. São alunos, na sua maioria, todos eles formados pela própria FAETAD no seu bacharelado. Entretanto, nós temos ali alunos de outras escolas também. E eles fazem esse curso, é um curso com duração de 2 anos, um curso que está sendo oferecido, onde está sendo oferecida a formação, então, de mestre em teologia. E nesse curso os alunos dispõem de uma grade curricular de 8 matérias. E essas matérias são oferecidas em regime semestral, 2 disciplinas a cada semestre. Nesse curso, nós o fazemos da seguinte maneira: ele é um blend na área de educação, então é um formato misto. Nós temos tanto as aulas de ordem à distância, feitas através da internet, como temos os encontros presenciais que encerram cada um dos nossos semestres. Então, ao final de cada período, os alunos saem de suas residências, e são alunos das diversas regiões do Brasil,
de todas as regiões, de muitos estados brasileiros, e esses alunos vêm aqui para a cidade de Campinas, ficam instalados no nosso campus, que já foi mostrado aqui na projeção, e ali durante uma semana eles esgotam o conteúdo das aulas que foram ministradas pela internet. E nós temos bastante alegria nesse ponto também em dizer que dos nossos professores, quase todos são da cidade de Campinas. Então, nós temos, uma vez mais, e dizemos isso com muita satisfação, temos o professor Alberto ministrando a disciplina de Religiões Mundiais, que é uma de suas especialidades acadêmicas. Temos a professora Vânia Ramos, que também é da cidade de Campinas. Ela está fazendo doutorado na Unicamp, na área de psicologia, e essa é a matéria que ela leciona no nosso mestrado. Temos o pastor Josué de Campos, que é o diretor administrativo da FAETAD, também daqui da cidade de Campinas, e o pastor Josué ministra nesse curso a matéria Administração Eclesiástica, que é a sua especialidade acadêmica secular. E as outras matérias são lecionadas por mim, também por professores que nos ajudam, vindos da cidade de Paulínia, que é vizinha aqui à cidade de Campinas. Então, com isso tudo, nós temos conseguido fazer não apenas as nossas atividades na cidade de Campinas, mas fazer com que a cidade de Campinas participe das nossas atividades. Nós tentamos, da melhor maneira possível, privilegiar sempre os professores locais, a igreja local, os alunos locais, por causa do impacto social positivo que a teologia e o cristianismo têm na nossa sociedade. Terminado esse curso, os nossos alunos, então, galgarão um título de mestrado, e a área de concentração desse mestrado é em serviço cristão. A formatura dessa primeira turma vai acontecer agora, no final deste ano em que estamos, no mês de dezembro. É algo pelo qual estamos ansiosos e muito alegres mesmo. Mas, assim como aconteceu com o bacharelado, que gerou demanda para o mestrado, nós temos a expectativa que o curso de mestrado gere uma demanda para a próxima etapa da formação, que é um doutorado em teologia. Esse ainda não funciona. Hoje ele é apenas um projeto, está sendo gestado, estamos amadurecendo essa ideia e queremos logo disponibilizá-la para todos os interessados. Então, o mestrado na área de teologia é o nosso próximo desafio. Em se concretizando, será um mestrado que provisoriamente nós estamos chamando de mestrado em pensamento cristão. Nós vamos falar a respeito de literatura cristã, história da igreja. Há uma matéria que eu acho particularmente muito interessante, muito atraente, que é uma disciplina chamada Estudos em Ciências Físicas. No que ela compõe, qual é a sua abordagem, a sua proposta? Ela fala a respeito de como nós devemos nos posicionar biblicamente diante dos avanços científicos. Então, ela trata basicamente daquela discussão que parece muitas vezes interminável, onde a teologia e a ciência se opõem. E essa lição, então, essa matéria coloca os avanços científicos e tenta posicionar biblicamente os estudantes diante dos avanços científicos. Não necessariamente para debater com eles, mas para mostrar que a teologia e a ciência têm condição de caminharem juntas e beneficiarem-se umas às outras. É a ideia desta matéria, Estudos em Ciências Físicas. Uma disciplina, aliás, que já está pronta, e na sua etapa final de preparo foi revisada por um professor da Unicamp, um professor especializado na área que essa matéria se propõe a ensinar. Trago aqui também algumas considerações a respeito do calendário de atividades da FAETAD para o ano de 2016. São 3 eventos especiais que nós iremos promover durante esse ano. O primeiro deles vai acontecer no mês de julho. É a 4ª semana de imersão teológica. Vai acontecer do dia 18 ao dia 23 de julho. Como nós já dissemos, quando mostramos aquele vídeo, nós realizamos semanas de imersão, semanas de estudo. Bom, o que são elas e para que elas servem?
Quando aquele lindo campus que foi mostrado foi construído e inaugurado, a expectativa inicial era que nós pudéssemos manter ali nas instalações da Faetad um curso de internato em regime continuado. Temos alunos ali durante todo o ano estudando continuadamente o seu curso teológico. Enquanto isso ainda não se concretiza, nós temos usado aquelas instalações para cursos rápidos, porque uma instalação tão grande como aquela, tão rica, tão cheia de recursos, não pode ficar ociosa e não tem ficado mesmo. Então, nós estamos oferecendo ali cursos como a Semana da Imersão Teológica. A próxima edição será no mês de julho, do dia 18 ao dia 23. Os alunos vêm para aqui, para a cidade de Campinas, ficam conosco da segunda até o sábado pela manhã, durante esse período, durante essa semana, e são os alunos do bacharelado. Esses alunos estudam 2 disciplinas do currículo durante a semana em que eles estão instalados aqui na Faetad, na cidade de Campinas. Depois eles retornam para as suas bases. E durante esse período que eles estão lá, nós sempre conseguimos dar uma escapada com os alunos, fazer algum passeio aqui por Campinas, e claro que um dos destinos preferidos de todos é sempre o shopping. Não sei, o pessoal gosta muito de ver lojas, comprar alguma coisa, e a cidade de Campinas é bastante rica nesse sentido. Então, nós temos aí a Semana da Imersão. Na próxima semana de imersão, nós vamos oferecer a matéria Liturgias da Igreja Cristã, a matéria Gênesis, uma outra disciplina chamada Identidade Teológica, e essas matérias, então, serão cursadas pelos nossos alunos. Eles escolhem 2 dessas matérias para cursar. O outro evento que vamos ter, e que merece ser mencionado aqui nessa ocasião, vai acontecer no mês de dezembro. É o dia 3 de dezembro, onde acontecerá a primeira titulação de mestres da Faetad. Então, os alunos que estão fazendo o nosso curso de mestrado irão formar-se no dia 3 de dezembro. E nessa mesma cerimônia, nesta mesma ocasião, nós vamos ter a 4ª formatura dos bacharéis em teologia. E uma vez mais, por se tratar de um curso à distância oferecido a partir da cidade de Campinas, nós gostamos de dizer isso, nos sentimos muito felizes por isso. Virão alunos, nesse caso formandos, dos mais diversos lugares do nosso país, para ter a sua colação de grau e a sua titulação aqui na cidade de Campinas. Então, é sempre uma ocasião muito festiva. Na última formatura, nós tivemos ali quase 40 formandos naquela turma, mais de 200 pessoas em nosso campus, durante o sábado à noite da formatura, celebrando uma data tão especial. Quem nos ouve e já teve a experiência de participar de alguma formatura, quer de faculdade, quer do ensino médio, ou até mesmo as formaturas dos nossos filhos na escola, no ensino fundamental, nós sabemos o quanto é importante uma celebração como essa. E dia 13 de dezembro nós teremos lá uma titulação de mestres, a primeira da nossa história, e a 4ª formatura de bacharéis. E há um outro evento que merece ser destacado, que é o Fórum Teológico. Aí eu quero exibir a próxima tela. O 10º Web Fórum, o evento que está agitando as redes sociais. Então, do dia 17 ao dia 21 de outubro, do dia 17 ao dia 21 de outubro, a Faetad vai promover o 10º Web Fórum. E por que nós colocamos aí que esse evento está agitando as redes sociais? Parte da divulgação que a Faetad faz das suas atividades, dos seus cursos, é promovida através das redes sociais. Então, a Faetad é anunciante nas redes sociais. E quando nós fizemos a postagem desse banner com o tema do próximo fórum, a rede se movimentou. Então, é um assunto que, de fato, mobiliza o interesse de toda a sociedade evangélica protestante, não só em Campinas, mas aí em todo o Brasil. O tema será Eleitos na Presciência
do Pai. Se esse for um assunto desconhecido para você que nos ouve, nos acompanha, uma rápida explicação é a seguinte: no período da Reforma Protestante, que aliás está às vésperas de completar 500 anos, uma discussão bastante importante surgiu. Se as pessoas eram escolhidas por Deus para a salvação, ou se por acaso cada homem era responsável por aceitar o convite para a salvação em Cristo Jesus. Esse é o assunto, esse é o debate. E é algo que promove acaloradas discussões nos ambientes teológicos. Então nós vamos fazer esse 10º Web Fórum. Como ele vai funcionar? Ele será sediado aqui em Campinas, será transmitido a partir da nossa cidade para todo o território nacional e também para quem quiser acompanhar pela internet fora do país, através do canal da Faetade no YouTube. Então, de segunda a sexta-feira, do dia 17 até o dia 21 de outubro, todos os dias à noite, a partir das 8 horas da noite, no canal da Faetade, no YouTube, haverá a exibição desse fórum. E a transmissão será exclusivamente pela internet. Nós estamos vendo as inscrições chegarem não só da cidade de Campinas, mas de toda a RMC e também de diversas outras regiões, diversos outros estados brasileiros, porque o interesse nesse tema é bastante forte mesmo. Então, quem quiser mais informações sobre isso, inclusive, pode procurar no site da Faetade, que é feito em conjunto com o da ETAD. Então, o endereço é o seguinte: www.faetad, faetad.com.br. E a partir desse site podem ser feitas as inscrições para o nosso Web Fórum. Nesse Web Fórum nós teremos a participação de um palestrante daqui da cidade de Campinas, que é o professor Antônio Reis, e também traremos um palestrante da cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, o professor Kleber Maia. E tudo isso será feito aqui, na sede da Faetade, em Campinas, a partir da nossa cidade, para todo o nosso país. Então, essa é a apresentação que a Faetade quer hoje, aproveitando a oportunidade que nos foi aberta pelo vereador professor Alberto, para falar de suas atividades, de seus cursos e mostrar um pouco daquilo que a Faetade tem podido fazer, não apenas pela sociedade campineira, mas por toda a sociedade em nosso país e no exterior. Hoje a Faetade tem alunos nos Estados Unidos, tem alunos no Japão, tem alunos em Portugal, e estamos continuando essa expansão, porque parte do nosso curso teológico hoje já está disponível em espanhol, e com isso nós estamos levando o ensino teológico de excelência dessa instituição campineira para o Mercosul, para o México, para os Estados Unidos, para a população de fala hispana nos Estados Unidos e também para a Europa. Há uma grande expansão teológica nesse sentido. Eu até ousaria dizer que uma pequena revolução teológica está em marcha, porque a Faetade e a ETAD têm disponibilizado seus conteúdos agora também em língua espanhola. Isso tem ajudado a muitas igrejas na formação de seus obreiros no exterior, nos trabalhos missionários. Finalmente, penso que seja bastante importante ressaltar o impacto do ensino teológico na sociedade. Como dissemos no início da nossa exposição, todas as vezes que a ETAD, a nossa escola, e a Faetade, que é a faculdade, chegavam lá nos primórdios de sua história a alguma igreja, a algum novo endereço, a um novo lugar para ensinar teologia aos alunos, aquelas igrejas se agitavam no sentido de dar aos seus membros, antes da formação teológica, também formação secular, formação formal acadêmica, para que muitos dos seus membros, que à época eram semi-alfabetizados ou mesmo analfabetos, pudessem aprender a ler, aprender a escrever, para estudar a Bíblia, para estudar teologia. Aliás, essa talvez seja a grande herança, não simplesmente da Faetade, mas num âmbito bem maior, da própria Reforma Protestante. Nós tivemos a oportunidade de
se não no ano passado, no ano anterior, estar presente aqui nesta casa no dia em que se fazia uma referência à Reforma Protestante, e na ocasião foi dito por todos os que aqui puderam falar de como a Reforma Protestante, e no caso específico nosso aqui, em nosso contexto, como o ensino teológico ajuda a transformar as sociedades. Quando nós dizemos que o interesse educacional das comunidades cristãs evangélicas é despertado pela possibilidade do estudo teológico, não estamos exagerando. A própria história das Assembleias de Deus, que é a maior denominação evangélica de nosso país, demonstra isso. É fato, e muitos estudos foram feitos a esse respeito, que as Assembleias de Deus formaram o seu contingente de membros nas bases da nossa sociedade, nos lugares mais carentes, nos menos alcançados pelo poder público, aonde havia a população mais desassistida pela educação e por outros serviços que o Estado precisa oferecer, mas também houve mudanças nesses lugares pelo simples fato de as pessoas quererem, desejarem poder ler por conta própria a Bíblia Sagrada. Então, todas as vezes que a ETAD e a FAETAD chegam aos novos endereços, às novas igrejas, às comunidades mais afastadas, inclusive, com a possibilidade de estudo teológico, as populações se movem para aprender a ler, aprender a escrever, para poder estudar teologia e estudar a Bíblia. Então, por isso, nós temos grande orgulho em fazer parte da Faculdade de Educação Teológica das Assembleias de Deus. Como última coisa a ser mencionada, a data que foi veiculada aqui, e a que eu me referi durante todo o nosso período, como sendo a de fundação da FAETAD, que é o ano de 1988, é aquele que consta nos nossos estatutos. Porém, um ano antes disso, a FAETAD já estava educando aos seus alunos, mesmo antes de existir formalmente, de maneira que nós consideramos o ano de 1987 como sendo o primeiro ano de nossa história, o que nos coloca, no ano que vem, na comemoração dos nossos 30 anos. Então, a FAETAD fará o seu jubileu de pérola no ano que vem, será uma data festiva, muito especial, e certamente nós teremos o prazer de contar com todos aqueles que nos ouvem, contar com a presença dos ilustres vereadores dessa casa para essa festividade tão especial que será dos 30 anos da FAETAD no ano que vem, posto que nós iniciamos as nossas atividades no ano de 87. Então, eu quero agradecer ao vereador, professor Alberto, por essa oportunidade tão rica. Professor Alberto, para nós foi especial e valeu muito a pena poder estar aqui hoje. Também agradeço ao César de Campos, que é nosso companheiro ali na FAETAD, nos ajuda nas rotinas administrativas que temos, no cuidado com os nossos alunos e também com os trabalhos de mídia que, eventualmente, nós todos precisamos fazer. Muito obrigado, professor Alberto. Eu que agradeço. Eu quero aqui fazer menção da presença da nobre vereadora Neuza do São João e também da sua assessora, Maria Regina, que nos prestigiam nessa exposição da FAETAD. Mais uma vez, lembrando, o pastor Elias também passou por aqui. É importante também dizer que a FAETAD, ela acolhe, embora seja confessional e o nome seja Faculdade de Ensino Teológico da Assembleia de Deus, mas ela acolhe todas as outras denominações, as pessoas que querem fazer o curso, elas fazem. Eu estive em vários fóruns e percebi que haviam pessoas das mais diferentes denominações cristãs participando, os núcleos da ETAD também estão presentes em outras denominações cristãs. E é importante ainda, quando se fala de educação, realmente está no gene, no DNA da Reforma Protestante, a questão da educação. Lutero foi o primeiro que propôs a educação de excelência, a educação do Estado, o Estado sendo esse agente fomentador que ensinaria a educação fundamental para as crianças, para as pessoas. Então, a educação está faz muito parte do imaginário protestante evangélico, e as pesquisas acadêmicas, as discussões acadêmicas sobre essa questão da importância da educação
nessa perspectiva protestante, evangélica, é que, pelo menos na questão, na história pentecostal, na chegada do movimento pentecostal no Brasil, que já fez mais de um século, mas com a chegada em 1910, 1911, a primeira geração de líderes dessas denominações, eles não tiveram a oportunidade de muito estudo. Eles realmente não tiveram essa oportunidade. Então, eles foram muito classificados como pessoas não alfabetizadas até. Mas a segunda geração já já foram atrás do estudo, tiveram pelo menos o estudo básico, fundamental, eles fizeram, mas não tinham ainda a oportunidade do ensino teológico de maneira sistemática. Foi com a presença, e nesse aspecto o pastor Bernard Johnson, o missionário Bernard Johnson foi pioneiro, ele trouxe. E a história do movimento pentecostal no Brasil não aceitava a educação sistemática, porque a experiência da Assembleia de Deus na Suécia, do movimento pentecostal na Suécia, foi anti-intelectualismo, porque ela passou por um processo de movimentos educacionais muito ligado ao liberalismo, e isso trouxe uma série de questionamentos da fé primordial. Então, havia no DNA do movimento pentecostal uma certa ojeriza à questão do estudo sistemático. E, a partir, então, desses missionários que vinham de outra experiência, que vinham do movimento pentecostal norte-americano e não do sueco, eles conseguiram mostrar que não era bem assim, que era possível nós termos uma educação de excelência, sem se contaminar com o liberalismo que tinha gerado ou corroído a fé de alguns. Então, a terceira geração já teve acesso à educação teológica de maneira sistemática e também ao ensino médio. Basicamente, no movimento pentecostal, nós estamos assistindo hoje a terceira, quarta geração com educação com graduação, né? Graduação e pós-graduação, das gerações nascidas dentro do movimento pentecostal e formadas também, tendo a oportunidade de grande conhecimento teológico. A gente encontra muita gente com uma formação teológica muito sólida, muito bem, mas porque está no DNA do movimento pentecostal, do movimento protestante, do movimento pentecostal, a ideia da educação. E essa casa aprovou recentemente um projeto de lei, Gunnar, sobre escola bíblica dominical. Nós fizemos um levantamento, colocamos como uma para ser observado no calendário do município, o dia da escola bíblica dominical, porque percebemos que em Campinas, só a cidade de Campinas, todos os domingos temos por volta de 100 mil pessoas nas comunidades estudando de maneira sistemática a Bíblia. E também formações sociais, né? Como eu disse, a pessoa vai na escola bíblica, mas leva 1 quilo de alimento não perecível, vai na escola bíblica, mas fala de política, vai na escola bíblica, mas fala de educação. E eu fui criado na escola bíblica dominical, então eu sempre gostei muito de história. E isso me motivou, os professores motivavam a ler, a ter conhecimento da história do Oriente Médio e dos povos. Então, vira um celeiro, né? Vira um local de fomento da educação, que as pessoas devem estudar, se preparar. Isso é muito bacana, isso é um elemento muito presente nas comunidades de fé protestante, por causa da Bíblia. As pessoas têm que ler a Bíblia, porque é meio constrangedor uma pessoa que não consiga ler a Bíblia. Então, hoje nós temos uma parceria com o atual governo, e muitas igrejas hoje abrem as suas salas que foram feitas para a escola bíblica dominical, ou para as escolas teológicas, ou para núcleos da escola teológica. Como não se usa todos os dias, então elas ficam abertas em convênio com a prefeitura, e a prefeitura está dando curso de ensino médio, ensino fundamental, o EJA, não especificamente para o adepto daquela comunidade, porque normalmente ele é alfabetizado, mas para a própria comunidade onde está inserida essas comunidades. Então, isso é muito bacana, essa parceria. Se eu estiver errado, o senhor me corrija, mas a primeira escola bíblica dominical na Escócia provocou aquele impacto social que foi a retirada de crianças de rua, justamente de onde elas estavam se marginalizando. Né?
com Robert Hakes. Então, o casal Hakes promoveu uma ação social muito grande através do ensino bíblico. Era sistemático, mas provocou uma mudança social muito grande a partir dessa iniciativa. Foi realmente bom, hoje se faz uma leitura de que talvez tenha sido o motivo que evitou uma espécie de Revolução Francesa na Inglaterra, né? A Inglaterra passou por um processo social violento com a Revolução Industrial, mas não teve tanto sangue como ocorreu na Revolução Francesa. Então, é interessante como que o ensino sistemático, e o ensino da Palavra de Deus, né, a Bíblia, independentemente até da fé, né, parece ser contraditório, mas é uma obra literária que deve ser apreciada, tem histórias maravilhosas de ser humano, de condução do ser humano, de filosofia, de pensamento, independente mesmo de fé, né? Quer dizer, mesmo se a pessoa não tem fé, é uma literatura bastante agradável, interessante para ser lida, né? Então eu quero aqui agradecer a Faetade, o Gunnar Berg de Andrade, que nos fez essa exposição bastante interessante. E eu só gostaria que você, agora nas suas considerações finais, explicasse para, se alguém estiver nos ouvindo e quiser se inscrever, quiser fazer o curso teológico, o que ele precisa fazer. Todo o acesso ao nosso curso que está sendo explicado aqui pode ser feito pelo site, que é www.faetad.com.br, ou também através do telefone 19, que é o DDD aqui de Campinas, 375757 novamente, 04, 37575704, para então matricular-se nos nossos cursos. Quero uma vez mais então agradecer o Gunnar Berg de Andrade, que é o coordenador acadêmico da Faculdade de Educação Teológica das Assembleias de Deus, o pastor Elias, vereador, que passou aqui, a nobre vereadora Neuza de São João, que está aqui conosco, bem como sua assessora Maria Regina, e os demais presentes que vieram nos prestigiar, você que está nos acompanhando aí pela televisão ou via online, agradecer o César e dizer que toda instituição de educação, seja teológica ou não, ou secular, é bem-vinda nessa casa. Essa casa do povo, eu como professor, obviamente, sempre vou bater nessa tecla, porque eu acredito nisso, eu acredito que a educação é o mais poderoso instrumento de inserção social. Então, eu agradeço todos os presentes, mais uma vez, obrigado, Gunnar Berg, pela sua presença, e muito obrigado por esse trabalho bonito da Faetade, e quero agradecer a todos os presentes e desejar aí muito sucesso para a Faetade nesse ano de 2016. Muito obrigado e boa noite a todos. Bom, antes da gente encerrar essa primeira parte da reunião, eu vou falar um pouquinho com o professor Alberto, que foi quem teve a iniciativa deste evento aqui de hoje. Professor Alberto, fala um pouquinho, o Gunnar falou que o vereador participou, né, do primeiro manual teológico brasileiro, teve uma participação. Fala um pouquinho dessa participação. Claro. Bom, eu sou formado em Ciências da Religião pela Universidade Mackenzie, eu sou mestre em Ciências da Religião. E também trabalhei muito tempo no Instituto Cristão de Pesquisas. E a minha formação é História, sou professor de História formado pela Universidade de São Paulo. E então, quando se propôs a escrever sobre filosofia e ideias e literaturas da Idade Média, eu fui convidado para trabalhar alguns autores. E então foi com muita honra, né? Eu aceitei a trabalhar, eram 4 professores, eu fiquei apenas como uma parte.
Idade Média, você começa com Santo Agostinho e vai até Santo Tomás de Aquino. Então foi uma riqueza enorme, o manual está à disposição, quem desejar, né? E para mim foi uma alegria poder contribuir, né, com essa perspectiva. Esse manual? Tem que entrar no site, né? Tem que entrar no site, literatura cristã. No meu caso, a minha parte, minha contribuição é a Idade Média. E, vereador, agora também tem uma disciplina lá na Faetade, que o vereador tem essa disciplina, essa matéria. Fala um pouquinho dessa matéria pra gente, como que o vereador ministra essa matéria. Ok. Eu trabalho com um tema chamado Religiões Mundiais. Então, basicamente, a gente inicia falando sobre as religiões ligadas às forças da natureza, né? Que basicamente é o animismo. É muito presente ainda nos povos autóctones, tanto da América como da África. Falo sobre as religiões da Ásia, especificamente o taoísmo, o laoísmo, budismo e shintoísmo, que é a religião nacional do Japão. E falo sobre as religiões do Oriente Médio, que é basicamente minha especialidade, que é judaísmo, cristianismo e islamismo. E no final eu trabalho com as chamadas grupos pseudo-cristãs, né, que não é muito classificado como cristão, mas também tem elementos cristãos. Ultimamente eu escrevi um livro chamado Sobre Israel na Perspectiva Pentecostal, muito material que eu trouxe do meu último curso que eu fiz na Universidade Hebraica de Jerusalém de Arqueologia, que foi no começo do ano, né? Mas hoje a minha especialização é basicamente história de Israel. Vereador, já que você tocou nesse assunto do islamismo, tudo recentemente a gente teve alguns ataques, queria que o vereador falasse sua posição como professor, né, da sua visão desses ataques que a gente teve recentemente. Fala um pouquinho disso pra gente até poder entender um pouquinho o que se passa, né, mundialmente nessa questão religiosa. O Islã, ele não é apenas uma religião, né? É uma mistura de filosofia e de política. A maioria dos muçulmanos são pacíficos, são pessoas que querem trabalhar, querem viver em comunidade, desenvolver a sua fé, etc. Mas há um grupo barulhento, um grupo fanático que abusa das suas liberdades e impõe uma cartilha sobre os demais. E esse grupo fanático, absurdo, quer viver um islamismo que nunca existiu. Eles falam que é o período dourado do Islã. Mas esse período nunca existiu, na verdade. Mas eles querem remeter ao momento do fundador da religião deles, que é o Muhammad, né? E então eles vêm querendo impor esses pensamentos através da força. E a maioria das pessoas, mesmo os muçulmanos, as pessoas que nascem na tradição muçulmana, eles não são assim. Eu morei em Israel, tive contato com muçulmanos, árabes muçulmanos e outros. Eles gostam de conversar sobre religião, eles gostam de falar sobre cristianismo, ele não tem problema. Agora, existe um grupo de fanáticos, pessoas completamente lunáticas, né, que querem impor o seu pensamento sobre os outros. Esse que nós lutamos, e esse tipo de extremismo temos em todas as religiões. O cristianismo teve isso muito na Idade Média, graças a Deus que nós passamos essa fase, mas o Islã, como religião, não teve Idade Média. Ela já entrou na contemporaneidade, né? O problema é que na Idade Média você tinha espada, hoje você tem armas nucleares, né? Hoje você tem metralhadoras, tem bomba. Mas esse é um problema do Islã, ele não teve Idade Média, ele entrou direto na modernidade, sofreram um impacto enorme porque a percepção, o Islã sempre foi uma religião triunfante e de repente se viu em conflito com a Europa cristã, dominando territórios. Então ela tem um problema muito grande de identidade. Eu acho que, só para nós fecharmos, existe um livro de Bernardo, um livro muito interessante chamado O que deu errado no Oriente Médio. Eu acho que esse livro é fundamental para quem quer estudar um pouquinho sobre o islamismo. O que deu errado no Oriente Médio é Bernard Lewis, o autor. Muito obrigada, vereador. Uma boa noite. Obrigado. Bom, nós encerramos agora a primeira parte da 17ª reunião ordinária. Você fica agora com a jornalista Mirna Abreu, que vai apresentar aí os projetos da noite, as entrevistas desta noite, dessa 17ª reunião ordinária. Obrigada pela sua companhia e até a próxima. TV Câmara Campinas.